Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pode sentar. Eu me chamo Tiago, sou da cidade de Cambira, tenho 35 anos, sou casado, tenho uma filha. Anuncio a palavra aí há muitos anos, mais de 10 anos, já estive aqui muitas vezes. E faz alguns anos que eu não venho, né? Teve pandemia, o Mário me convidou outras vezes. Não foi possível eu estar aqui, mas com a graça de Deus, hoje estou aqui. A pandemia também me proporcionou um apostolado pela internet. Hoje eu tenho um canal no YouTube, Católicos de Verdade chama, com quase 200 mil inscritos. Então, nós temos feito um grande trabalho, também um grande apostolado pela internet. Com a graça de Deus, eu sou jornalista de formação, então Deus tem me proporcionado poder usar da minha profissão para evangelizar através da internet. Hoje o tema que me foi passado é cura espiritual e cura física. Provavelmente vocês já viveram 2 dias desse tríduo de oração, clamando outros tipos de cura na nossa vida. O que eu peço para vocês hoje é que vocês prestem muito atenção em tudo que vai ser dito aqui. Por quê? Porque muitas vezes nós buscamos tanto a cura física como a cura espiritual, mas principalmente a cura física na nossa vida, uma doença, algum problema que nós temos. Nós sempre queremos que Deus nos cure. Quando vem a enfermidade, não é verdade que quando chega o problema, normalmente a primeira coisa que nós fazemos é ajoelhar e pedir a Deus que Deus venha em nosso auxílio, sim ou não? Porém, nós precisamos, como bons católicos, entender que a cura, é óbvio que Deus pode curar. Nesse momento que nós tivemos do Espírito Santo, se Deus quiser, Ele pode curar todas as pessoas que estão presentes aqui. Porque Ele é Deus. Ele tem poder para isso. Mas nós estamos numa igreja católica. E a igreja católica, ela dá todo o ensinamento que nós precisamos para salvar a nossa alma e também para que nós alcancemos a nossa cura, tanto física como espiritual. Mas acontece que muitas vezes nós, como os católicos, nós relaxamos na nossa vida espiritual, relaxamos na nossa fé, e daí chega no momento da dificuldade, nós chegamos na igreja e queremos que Deus realize alguma coisa na nossa vida, como se Deus fosse apenas um supermercado que nós chegamos aqui e pegamos o que nós precisamos. Mas não é bem assim que funciona. Talvez uma pessoa pode querer uma cura a vida toda na vida dela e não conseguir. Porém, a palavra de hoje vai ser dura, mas ela vai ser um caminho para que nós consigamos alcançar tanto a cura física como espiritual. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês agora é que nós não podemos ser mornos, tá?
Você tem que colocar isso dentro do seu coração. Você não pode ser morno na sua fé. Você não pode ser morno. Eu vou dar um exemplo de mornidão. O católico que vem na missa, presta atenção mais ou menos no que o padre fala, não me preocupo com confissão, eu venho no grupo de oração, foi legal, escutei e tal, mas aí eu tenho um monte de amigo que faz um monte de coisa errada, e eu nunca sou capaz de pregar a palavra para os meus amigos, eu nunca sou capaz de viver a palavra na minha casa, eu nunca sou capaz de fazer nada, eu sou, vamos dizer assim, um isentão, um católico que, sendo que Jesus, quando ele envia os 72 discípulos, ele vai dizer assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Esse chamado não é para mim, não é para o Igor, ou para o Mário, ou para quem é pregador que prega aqui na igreja, não. Esse chamado é para você também, é para todos nós. Todos nós somos chamados a pregar. Você não precisa saber a Bíblia, mas você tem que viver a palavra com a sua vida. Porque muitas vezes vai ser impossível pregarmos a palavra. Existem ambientes que é impossível pregar a palavra. O trabalho é um mesmo. Às vezes você trabalha num local que é impossível você falar de Deus. Mas se você é gentil, se você trata bem o outro, você vai pregar o evangelho. Se você é honesto, se você é bom, você vai pregar o evangelho sem precisar dizer uma palavra do evangelho. Viver a palavra. Para você que trouxe a Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Versículo 14, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, página 1559 na Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia que normalmente nós temos, né? Uma Bíblia de fácil leitura, fácil entendimento. Antes da gente ler, Apocalipse não é fim do mundo, tá, gente? Apocalipse é uma palavra de esperança. O livro do Apocalipse é um livro de esperança, tá? Nós vamos ler aqui a mensagem, ou um pedaço da mensagem a Laodiceia. São João, quando ele escreve o Apocalipse, é como se fosse a diocese de Apucarana, a arquidiocese de Maringá, a arquidiocese. Ele escreve as 7 dioceses. E ele fala as coisas que estão acontecendo naquelas dioceses. Já naquele tempo, Jesus já tinha voltado aos céus e São João estava escrevendo, corrigindo as igrejas. E é isso que nós vamos ler agora. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: eis o que diz o Amém. Vocês sabem quem é o Amém? Jesus. O que é? Olha, eis o que diz Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso daqui não é para a igreja de Laodiceia, é para nós hoje, para mim, para vocês, para as pessoas que estão acompanhando pela internet. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito.
e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo, castigo aqueles que amo. Reanima, pois, teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearemos, eu com ele e ele comigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas não tire essa palavra da tua mão, porque agora nós vamos teologicamente aprender tudo o que Deus está falando aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender: o que era Laodiceia? Laodiceia era uma cidade riquíssima, riquíssima. Tinha bancos que administravam dinheiro. Tinha fábricas de tecidos que eram conhecidos em toda a região. E também tinha uma fábrica, uma escola, uma universidade que desenvolvia um colírio para os olhos. Prestaram atenção? Tinha banco, dinheiro, tecido, roupa e colírio para os olhos. Olha primeiro o que São João está dizendo para aquela igreja e para nós. Vocês são mornos. Seria melhor que vocês fossem frios ou quentes. Sabe por quê? Se nós formos frios, falar, eu sou pecador mesmo, faço tudo errado, eu reconheço, não quero mudar e pronto. Beleza. Sou quente, vivo minha fé, busco a santidade, estou com o meu joelho calejado, vivendo verdadeiramente a palavra. Deus, que bom, louvado seja Deus. Mas o pior de tudo é o morno. O morno é aquele que fala assim, eu acho que eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador, sabe? Eu acho que Deus, no final de tudo, Deus vai me perdoar porque Ele é misericórdia. Se nós tivermos essa mentalidade, nós estamos perdidos. Perdidos. Nós não podemos ter essa mentalidade. A palavra de Deus é clara, é melhor a gente ser frio então, do que ser morno. Porque Deus vomita quem é morno. E você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com cura física e espiritual? Nós vamos chegar lá ainda. Continuando a palavra. E daí, olha o que a palavra vai dizer. Lembra que eu falei que existiam 3 coisas nessa cidade: bancos que administravam muito dinheiro, tecido, roupas, colírio, óleos. Para a gente ver que se a gente não contextualizar a palavra, nós não vamos entender o que ela diz. Olha o que São João então fala: pois dizes, sou rico, faço bons negócios. Quem é rico e faz bons negócios? O banco. Não é? Sim ou não? Diz, nada necessito, e não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vê isso. O lugar que tem tecido, São João está dizendo que é nu. E o lugar que tem colírio para sarar os olhos, ele está falando que é cego. Aí, continuando, aconselho-te que compres de mim
ouro provado no fogo para ficares rico, roupas alvas para vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possa ver claro. O que adianta, meus irmãos, eu ter um trabalho que vai me dar uma prosperidade financeira, se eu for pobre espiritualmente? Que vai me adiantar ser uma pessoa bela, se a minha alma é completamente deturpada e feia? Que vai adiantar eu ir para a academia e ter o corpo perfeito, se eu sou doente espiritualmente? Vocês estão entendendo? Nós temos a parte espiritual. Se nós não tratarmos a parte espiritual, se nós não tivermos em estado de graça, nós não vamos estar bem espiritualmente. E desculpe, o que mais nós vemos hoje na Igreja Católica são pessoas vindo na fila da comunhão sem poder comungar. O que é o pecado da fornicação? É sexo antes do casamento. Hoje, os namorados vivem uma vida sexual ativa, normalmente, porque se tornou normal. Isso é pecado, pecado mortal, tem que ser confessado. Namoro é castidade, é isso que a igreja vai dizer. Relação sexual só depois de casamento aqui no altar da igreja. E se você jovem, tanto homem como mulher, se você propor isso ao seu namorado, e o seu namorado falar que isso é impossível, largue do namorado, porque é melhor você ir solteira para o céu, do que ir casada ou juntada ou alguma coisa amaziada para o inferno, você e o seu namorado. O que mais nós vemos são casais casados utilizando todo tipo de método anticoncepcional, contraceptivo. Ninguém vai estudar e falar assim, qual é o método que a Igreja Católica indica que tem que ser feito. A pílula anticoncepcional, ela é abortiva. Todo mundo está casado, estão usando todos os métodos anticoncepcionais, DIU, que é abortivo, mata depois que já foi concebido. Tá? E está na fila de comunhão aqui comungando. Gente que está em segunda união, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª união, está aqui comungando. Gente que faltou a missa. Faltar a missa dominical é preceito, é pecado mortal. Você precisa procurar o sacerdote e se confessar. Você não pode comungar, porque se você comunga em pecado, você comunga a sua própria condenação. E isso não sou eu que estou falando, quem fala é a palavra de Deus. Ou eu e você começa a viver o que está escrito nesse livro aqui, ou nós nunca vamos ter cura física e espiritual na nossa vida. É simples. Mas nós estamos vivendo em uma sociedade do politicamente correto. Hoje você não pode vir aqui na igreja e falar que pecado é pecado mais, porque isso vai falar que eu sou, preconceituoso, isso, mas o que? Eu não posso pregar, mas o que Jesus ensinou na igreja? Ué, então vamos fechar a porta dessa igreja. Vamos ser bem sinceros.
Nós temos visto padres falar rasgado dessa forma, catequizar dessa forma. Nós não temos visto, meus irmãos. Com todo respeito, eu não participo dessa paróquia e talvez o padre aqui façam boas catequeses nas suas homilias e ensine o povo sobre o pecado, salvação. Mas nós temos uma coisa que infestou a Igreja Católica, chamada teologia da libertação, que os padres já não querem mais falar sobre pecado. Não querem mais. Porque quando eu falo do pecado, eu cutuco a ferida. Mas eu não estou cutucando a ferida das pessoas, eu estou cutucando a minha também. Porque para eu pegar esse microfone aqui, ou eu vivo o que eu estou falando, ou não adianta eu pegar. Isso é muito sério. E vamos ser bem sinceros. Nós sabemos quando um irmão do nosso grupo de oração pega o microfone para pregar, se ele vive o que ele está pregando ou não. Mas além disso, pode até ser que vocês não saibam da minha vida, se eu realmente prego a verdade ou não. Mas Deus sabe. De Deus, ninguém consegue esconder nada. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que não adianta ter roupa, se mesmo vestido nós estamos nus. Não adianta ter olhos, se mesmo enxergando nós estamos cegos. E não adianta ser rico, se eu sou pobre diante de Deus. Se eu quero a minha alma curada, eu preciso chegar, catequese, né? O jeito que a igreja ensina, que é o mais sublime de se receber a Eucaristia. E olha, ninguém pega coronavírus de comungar na boca não, viu? Ninguém. Nenhum padre pode negar você receber comunhão de joelho na boca. Ninguém. Ninguém. Diante de toda essa pandemia, você viu alguém falar que foi contaminado porque recebeu Jesus Eucarístico? Alguém falou? Não. Por quê? Você não vai pegar recebendo Jesus. A igreja é o lugar. A igreja é o lugar que as pessoas se cuidam melhor. Se cuidam melhor ali, ó. Só chegamos, tinha álcool passando na mão. Vai comungar, passar álcool na mão de todo mundo. Tem que fazer isso, porque senão tem que fechar. Porém, supermercado, lotérica, banco, não tem nada disso e está tudo aberto. As igrejas fecharam, mas os outros lugares não fecharam. Vocês estão entendendo? Que sim, o problema, meus irmãos, é a espiritualidade. Nós, diante de todas as dificuldades, nós não fomos corajosos o suficiente para falar, nós precisamos de Jesus. Nós não podemos ficar sem Jesus. Nós temos que criar essa consciência, meus irmãos. Como uma mulher, que eu vou contar o testemunho para vocês. Vocês acreditam que uma pessoa sobreviveu 50 anos somente com Eucaristia? Vocês acreditam? Pois é verdade. O nome dela? É Marthe Robin, francesa. Ela
teve uma doença degenerativa, ficou acamada, tetraplégica. Ela não conseguia nem beber água. Ela não conseguia se alimentar de nenhuma forma. E a única coisa que ela recebia uma vez por semana era uma hóstia consagrada. E estudaram essa mulher porque ela não conseguia, ela não tinha deglutição, ela não conseguia engolir. E parecia que era algo milagroso. Quando o padre chegava para dar a Eucaristia, parecia que a boca dela sugava a Eucaristia e ela conseguia comungar. E ela viveu 50 anos recebendo apenas a Eucaristia uma vez por semana. E nós, muitas vezes na nossa morte, nós não confessamos para estar em estado de graça e poder receber Jesus na Eucaristia. Se você quer cura física, espiritual, qualquer cura que seja, receba Jesus em estado de graça. Não existe nada que Jesus não possa curar na sua vida. Mas, vou coçar até a cabeça. Se eu não estou em estado de graça e estou na fila aqui comungando, gente, pela misericórdia de Deus, Deus pode vir assim, ó, derramar um milagre na sua vida, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então nós precisamos ter essa consciência. Precisamos de que as coisas de Deus são sérias. Tiago escreve na epístola, no capítulo 4, fuja do pecado e depois ele fugirá de vós. Ou seja, se você combate o pecado, se você luta contra o pecado, se você renuncia ao pecado, se você quer a santidade, se você deseja a santidade, se você anseia a santidade, você receberá tudo o que você precisa. Claro, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas nós precisamos saber que ser católico, de verdade, é a coisa mais difícil que tem dentre todas essas denominações. Vamos falar que a igreja não é, né? É comunidade cristã, tal. Igreja somente uma que Jesus deixou. Essa daqui. Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as outras foram homens que as fizeram. Essa não. Essa foi instituída por Jesus. Por isso que a igreja nos deixou os 7 sacramentos que vão nos ajudar a salvar a nossa alma e a obter todas as curas físicas e espirituais. Lembrando que é bom a gente deixar claro uma coisa: o que a gente precisa é da cura espiritual. A cura física, tá? A cura física é de uma vida que nós vamos viver 70, 80, os que têm mais sorte vivem 100 anos. Mas a espiritual é a eternidade. A eternidade que nós podemos passar no céu, junto do Senhor, ou no inferno.
Eu acho que ninguém. Quem quer ir para o inferno? Ninguém, né? Eu também não. Quem quer ir para o céu? Teve uns que levantou meio acanhada a mão. Eu não sei se quer ir não. Eu vou perguntar de novo, porque talvez Jesus não viu isso. Quem quer ir para o céu? Agora sim, o povo já foi mais solto. Então é isso. Espero que vocês compreendam que nós precisamos lutar por isso. Lutar em viver o catolicismo. Agora nós vamos ter as confissões aí, de final do ano, que tem confissões coletivas. Aqui deve ter, já deve estar falando o dia. Procure o sacerdote, se confesse. Mas não só para a Páscoa ou para o Natal. Se confesse sempre. Esteja em estado de graça sempre. Porque aí, meus irmãos, aí você vai estar quente. E quente é que nem aquele bom ladrão. O bom ladrão na cruz. Jesus diz para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Tá? Então a gente não morre e fica dormindo, não. Tem gente que fala que a gente morre e fica dormindo esperando Deus vir julgar no juízo final. Mentira! Nós temos um juízo individual. Na hora que nós morremos, nossa alma já vai para o inferno, para o céu ou para o purgatório. E um dia Jesus, nós estamos no tempo do advento, tempo da espera, que Jesus vai nascer, mas também nós esperamos a Maranatá, vem Senhor Jesus, o que nós falamos aqui, né? Toda vez quando nós comungamos, que nós esperamos a volta do Senhor, vinde Senhor Jesus, sacerdote, nós falamos isso toda a Eucaristia. Nós esperamos a segunda volta, que daí Jesus vai nos julgar com o corpo, a alma. Aí sim. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, nós vamos rezar. Cantar, rezar e pedir esse Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus sobre cada pessoa que está nesse lugar. Nós pedimos, Espírito Santo, que Tu habite em cada coração nesse momento, quebrando, Espírito Santo, as correntes que nos impedem de viver verdadeiramente a graça de Deus, de viver verdadeiramente o plano de Deus. Nós não podemos nos conformar com este mundo, não. Nós temos que querer o céu, nós temos que querer viver a santidade, nós temos que querer receber Jesus em estado de graça. Assim nós alcançaremos todas as curas, todas as feridas serão saradas, toda a sede será saciada e toda a bênção será derramada em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão no teu coração e repete. A gente vai finalizar já está finalizando. Repete comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Que eu tenha coragem de romper com toda a influência desse mundo. E que eu tenha a coragem de viver tudo o que o Senhor tem para mim. Amém.